Olá pessoal, meu nome é Viviane, sou professora de Geografia e antes de começarmos a nossa aula, quero lembrá-los que no finalzinho da videoaula eu vou dar um espaço para vocês printarem a tela para poderem anotar o mapa mental, que eu sei que vocês gostam para o estudo, ok? Mas a nossa aula de hoje, o tema é a geografia dos tempos atuais. Mas de novo, professora Viviane, geografia, tem que estudar geografia de novo. Sim, a geografia é muito importante para o nosso estudo do cotidiano. A geografia é importante para a funcionalidade da dinâmica entre o meio natural e as transformações ocorridas pelo homem. E para isso é muito importante nós voltarmos um pouquinho na história e compreendermos alguns historiadores, geógrafos que nós estudamos falando sobre a geografia. Porque a geografia ela não só é importante hoje, no presente, na atualidade, como no passado ela foi importante e também para o futuro. Vamos lembrar um pouquinho daqueles estudiosos? Humboldt, que trabalhava geografia naturalista, que descrevia minuciosamente os detalhes da geografia física. Carl Ritter, que trabalhava o homem em relação ao meio. Nós temos Yves Lacoste, que antes de tudo a geografia é feita para a guerra. Vidal de la Blache vai trabalhar regiões, o possibilismo. E olha que interessante, Hatzel, que trabalha o conceito de território. Cada um desses geógrafos, pensadores da geografia, eles viveram em tempo e épocas diferentes. Para poder compreender um pouco mais como que era o estudo da geografia na sua época e qual a dinâmica e as técnicas que foram sendo evoluídas no decorrer desses anos. Só que hoje nós vamos estudar algo muito importante, algo mais próximo de nós. Nós vamos estudar a geografia dos tempos atuais, que vai refletir principalmente a geografia no Brasil. Nós estamos falando do professor Milton Santos. O professor Milton Santos ele teve uma grande contribuição para a geografia a partir principalmente da década de 50. Mas por que principalmente da década de 50? Nós temos que relembrar alguns contextos que estávamos vivenciando naquela época o mundo. Já era o final da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, e daí em diante, até 1989, nós estamos vivendo o período chamado Guerra Fria, o período que nós sempre falamos que é o período mais crítico da história em sentidos de ideológico, informacional. Mas por que Milton Santos ele dava tanto ênfase ao estudo da geografia? Porque existia uma pergunta fundamental para o professor Milton Santos. Qual é essa pergunta? Qual objeto de estudo da geografia? O objeto de estudo da geografia para Milton Santos nada mais, nada menos era do que o espaço geográfico. Tá, professor, o espaço geográfico, nossa, eu lembro de ter estudado espaço geográfico, professor, e realmente você lembra de ter estudado espaço geográfico. Mas vamos voltar um pouquinho a alguns conceitos que nós vimos na sala de aula, para você tentar entender o porquê que a visão de Milton Santos em relação ao espaço geográfico era tão detalhista. Primeiro, lembra de quando nós estudamos o conceito de paisagem? O que é paisagem? Paisagem nada mais é do que tudo que está à minha vista ou aquilo que está à minha frente. E a paisagem pode dividir-se em duas vezes, né? em duas classificações. A paisagem natural, aquela que não foi modificada, a paisagem cultural, aquela que foi modificada pelo homem, transformada pelo homem. Além da paisagem, nós aprendemos também o conceito de lugar. O que é lugar? Lugar é um espaço onde eu tenho um laço de pertencimento, uma identidade, aquele ambiente que me retoma algo muito importante. Um exemplo de lugar, minha casa, minha escola, o trajeto escola-casa, é algo que faz parte do meu cotidiano e que remete um sentimento de identidade. E o não lugar, professora? Bom, o não lugar nada mais é do que um espaço o qual você não tem nenhum vínculo, que esporadicamente você viaja uma vez ao ano, vai para algum outro local, passa no BR-X e que realmente você não tem esse vínculo de identidade. Isso é um não lugar. Beleza, então agora estou começando a compreender. E espaço geográfico? Vamos imaginar que a caixa seja o espaço geográfico. E dentro dessa caixa eu vou colocar tudo aquilo que faz parte do espaço geográfico.
Então vamos lá, eu abro meu espaço geográfico e dentro dela eu coloco a paisagem natural, a paisagem cultural modificada, o lugar, minha família, minha identidade, e vamos também colocar o não lugar. Vamos buscar o não lugar e colocar aqui. Pronto. Isso faz parte do meu espaço geográfico. É isso que é o espaço geográfico. São as mudanças ocorridas entre o meio natural com o meio modificado, o homem. E para o professor Milton Santos, era dessa forma que ele enxergava o espaço geográfico, onde tudo acontecia, a relação do homem e a natureza. Porém, ele tinha uma ideia muito fixa em relação do conceito do meio natural. Como que ele encarava o meio natural? Olha só que interessante. O professor Milton Santos, ele fala que o meio natural, para ele, era toda e qualquer técnica anterior à Revolução Industrial. Ele acreditava que antes da Revolução Industrial, tudo aquilo que tinha acontecido não tinha um impacto tão significativo sobre o meio ambiente. Portanto, o fluxo maior de pessoas, de mercadoria, não era tão significativo em relação à grande mudança que as técnicas poderiam proporcionar. O meio modificado para ele, no entanto, caracterizava como toda e qualquer técnica posterior à Revolução Industrial. Então, olha que interessante. Pós-Revolução Industrial. Ele julgava que todas as técnicas que foram desenvolvidas posteriormente à Revolução Industrial é que modificou significativamente o comportamento humano em relação à natureza. Olha só que palavra muito importante que ele trabalha, técnica. Isso que faz parte do contexto da explicação, sobretudo, da mudança do espaço geográfico para o professor Milton Santos. E por que posteriormente a Revolução Industrial? Vamos lembrar o que realmente estava acontecendo no mundo naquele período, né? Lá no século XIX, que compreende os anos de 1801 a 1900, qual que é a primeira grande modificação que vai acontecer? Qual é a primeira energia que se utiliza na Revolução Industrial? O carvão. O carvão é um mineral e dessa forma teria que se extraí-lo da natureza, correto? Porque o carvão queria motivar todas as máquinas e também a Maria Fumaça, o trem, para levar toda a mercadoria e pessoas naquele momento. O ferro. O ferro também, a extração do ferro para utilizar na construção do quê? Das ferrovias. Então ele acreditava que gradativamente todas as técnicas que iam evoluindo conforme a necessidade humana, é isso que impulsionava a modificação do espaço geográfico. Isso para ele é que mudava toda a configuração, principalmente nas cidades. Quando a Revolução Industrial ela vai se instalar e o fluxo de pessoas vão sair do campo e ir para as cidades, crescendo dessa forma um tema bastante discutido nas suas obras, que é a urbanização. Mas ele também acreditava que essas técnicas elas traziam uma dualidade. Por que uma dualidade? Porque em determinados pontos ela podia ser centralizada, essas técnicas, ou descentralizadas em algum determinado ponto. Porque somente alguns países é que detinham as técnicas suficientes para se desenvolverem. Então vamos voltar lá na Revolução Industrial. Lembra da Revolução Industrial? A Inglaterra foi pioneira nesse processo. Por que ela foi pioneira? Porque ela reunia todas as condições possíveis para então investir no maquinário. Tinha matéria-prima, tinha capital de giro, burguesia. Então ela detinha dessas técnicas. Enquanto em outros locais não detinham das mesmas técnicas e condições necessárias para desenvolver a região, o país ou o próprio continente. Veja essa diferença que o professor Milton Santos coloca, enquanto em um determinado lugar eu tenho centralizado, em outro lugar eu tenho descentralizado. Essa ideia ele dá de como uma dualidade. Olha que importante isso. Mas acima de qualquer coisa, a partir da década de 50, a geografia tem uma importante participação no estudo brasileiro. Porque nesse período da Guerra Fria, ou a cortina de ferro que nós falamos, é que começa a desenvolver uma técnica muito importante para o Milton Santos. Essa técnica, acima de qualquer coisa, é a técnica da informação. Por quê? Porque nesse período é o período que não vai ter uma guerra, bate de frente em frente as grandes potências existentes, Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. É uma guerra ideológica.
É uma guerra informacional. E por essa razão, essas técnicas começam a se desenvolver. Olha que interessante, elas começam a desenvolver e a partir expressivamente da década de 80, nós temos a indústria cinematográfica, que começa a ter um grande desenvolvimento. Porque olha lá, anteriormente, qual era o vínculo de comunicação? Nós tínhamos o rádio, a televisão preto e branco, a televisão a cores, e agora nós temos o quê? A indústria cinematográfica. Um exemplo disso são os filmes que vão trazer a ideia se o capitalismo ou o socialismo é melhor, que é o filme do Rambo, Rocky Balboa, Top Gun. São aqueles filmes que surgem nessa época justamente para buscar na ideologia, no pensamento do indivíduo, qual é o melhor sistema geoeconômico para ele viver. E isso, Milton Santos, ele percebia claramente que essas técnicas passam a ser evoluídas, principalmente na década de 90, onde nós temos realmente a existência de técnicas como a internet. A internet, ela passa a surgir a partir desse momento na década de 90, o qual ela é o tripé, das técnicas científicas informacionais que vão surgir nesse momento. E aí, gente, ninguém segura mais. A globalização, que já existia lá no passado, basicamente podemos dizer a partir do século XV, que as grandes navegações, ela realmente fica suas raízes no capitalismo. E aí surge, então, essa globalização que tanto o professor Milton Santos, ele trabalha. Mas uma globalização que, segundo ele, dentro do espaço geográfico, era muito perversa. Por que perversa? Porque justamente trazia essa dualidade. Porque em alguns meios as técnicas poderiam ser muito bem desenvolvidas e em outros meios as técnicas não poderiam ser muito bem desenvolvidas, devido à capacidade de recursos que pudesse centralizar e desenvolver essas técnicas. E aí ele fala, tá, legal, a globalização é perversa, sim, ela é perversa, porque em primeiro momento nós temos que entender que a globalização ela tem o objetivo econômico, ela tem o objetivo econômico de unir as regiões, países em blocos econômicos para que eles possam se fortalecer frente à concorrência do mercado mundial. Mas por que não pensarmos então, segundo o professor Milton Santos, numa nova globalização? Por que não? É possível dessa nova globalização? Uma globalização mais justa, menos desigual e solidária. Olha que interessante, né? Nós temos que ser tanto observadores nas questões que são repulsivas da globalização, mas também pensarmos nas questões que nos tornam mais solidários. Vejamos o dia de hoje, pessoal. O que nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento? Olha o que a geografia traz para você. O que nós estamos passando por hoje? Por uma guerra biológica. E essa guerra biológica é um inimigo invisível, onde ninguém está vendo mais. Ninguém consegue ver esse inimigo. E aí? Como que nós podemos trazer essa nova globalização para os dias de hoje? Mais justa, menos desigual, mais solidária, onde essas técnicas científicas e informacionais estão a nosso favor, onde podemos trocar figurinhas com outros países, trocar também informações para que possamos trazer uma cura e até mesmo uma dinâmica maior para o mundo todo. Então pensem a respeito dessa ideia da nova globalização e hoje o porquê que nós estamos passando por tudo isso. E isso, pessoal, é o que o professor Milton Santos já falava lá no passado. É o que ele pensa a respeito do espaço geográfico. São todas essas transformações, todas essas mudanças que envolvem todo o nosso meio natural com o meio humano. Integram-se no seu espaço geográfico. Então, vou deixar vocês printarem a tela agora, tá? E fiquem ligados nas atividades que eu postei já nessa semana e os links para vocês estudarem. Tem mais um auxílio aí de qualquer dúvida que vocês tenham. Estou à disposição no portal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.